E aí galera do Graça e Dick, hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito presente no jogo Elden Ring, a fé. Esse jogo é recheado de personagens e eventos que mostram como a fé pode ser tanto uma força poderosa quanto uma armadilha traiçoeira. E no final, vamos dar uma olhada em como isso se compara com o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre fé. Então, bora lá! Para entender como a fé funciona em Elden Ring, primeiro a gente tem que falar um pouco sobre a Ordem Dourada. Ela é como se fosse a religião oficial das Terras Intermédias, criada pela Grande Vontade, uma entidade que se apresenta como divina e que supostamente guia tudo naquele mundo. Essa fé não é algo baseado em amor, misericórdia ou conexão com o divino, é mais para uma fé imposta mesmo. Ou seja, a Grande Vontade dita as regras e quem não segue acaba sendo marginalizado, destruído ou simplesmente ignorado. E o maior símbolo dessa fé é a Erdtree, uma árvore gigante e brilhante que cobre uma grande área naquele mundo. Ela representa a ordem, a estabilidade e, claro, a promessa de que se você seguir as regras, estará do lado certo da história. Mas será que é isso mesmo? O que a gente percebe jogando Elden Ring é que a fé na Ordem Dourada não funciona como uma fé verdadeira, onde as pessoas encontram propósito e esperança. Na verdade, ela mais se parece como um sistema de controle. Olha a história dos Maculados, por exemplo. Eles foram rejeitados pela graça da Grande Vontade e exilados das Terras Intermédias. Mas de repente, a mesma Grande Vontade decide chamá-los de volta quando precisa de alguém para consertar o caos que causou o despedaçamento. Pois é, né, meus jovens? Quer dizer que quando seus seguidores não servem para nada, são descartados. Mas quando são úteis, são chamados de volta? Que tipo de fé é essa? E pior, a própria Rainha Marika, que era escolhida da Grande Vontade, percebeu que esse sistema era falho. A Ordem Dourada não dava liberdade para as pessoas, só as prendia dentro de um ciclo de obediência cega. Quando ela viu que não tinha escapatória, tomou uma decisão drástica. Quebrou o Anel Prístino. Isso causou o despedaçamento e jogou todo aquele mundo no caos. Pense nisso. A maior representante dessa fé percebeu que ela era injusta e tentou destruí-la. Se a própria Rainha Marika não acreditava mais, o que dizer sobre aquela religião? Outro ponto interessante é que a fé na Ordem Dourada não é baseada na confiança, mas no medo. A Grande Vontade não dá espaço para questionamento. Se alguém desafia suas regras, essa pessoa é cortada da história literalmente. Quer um exemplo? Os apóstatas da chama frenética. Eles rejeitam a Grande Vontade e seguem um outro caminho, só que em vez de simplesmente serem deixados em paz para seguir os seus próprios caminhos, são caçados e exterminados pela Ordem Dourada. O mesmo vale para quem tenta entender a morte verdadeira, que seria um outro tipo de caminho de fé. A mensagem aqui é clara da Ordem Dourada. Ou você segue cegamente ela, ou você é um inimigo desta fé e deve ser eliminado. Mas a fé de verdade não deveria ser sobre liberdade, escolha e crescimento? Outro problema da Ordem Dourada é que ela só sustenta quem é útil para ela. Quando as coisas saem do controle, em vez de trazer soluções, ela simplesmente descarta os que falham. Olha o que aconteceu com Godfrey, o primeiro Lorde Prístino. Ele era o maior guerreiro, mais poderoso, servo da Grande Vontade, mas quando ele finalmente cumpriu seu papel e não tinha mais inimigos para lutar, o que a Grande Vontade fez? Baniu ele das Terras Intermédias para as Terras Baldias. Basicamente, enquanto ele era necessário, ele era um herói, aclamado por todos onde passava. Quando não servia mais, foi jogado fora, descartado. Você não acha que isso se parece muito com o que a gente vê no mundo real? Religiões e sistemas de poder que só valorizam as pessoas enquanto elas são úteis? O mais louco disso tudo é que no final do jogo você pode decidir restaurar essa fé ou seguir outros caminhos. Você pode reconstruir a Ordem Dourada, mas também pode rejeitá-la, trazendo uma nova era para aquele mundo. Isso nos faz pensar, o que significa ter fé de verdade? Será que é só seguir um conjunto de regras sem questionar? Ou a fé precisa ser algo vivo, algo que realmente transforma as pessoas para melhor? No fim, Elden Ring nos mostra que a fé pode ser tanto uma força que traz esperança, quanto um instrumento de dominação e controle. Aqui vai um alerta de spoiler para quem ainda não jogou o jogo, mas deseja. Agora vamos falar de um dos maiores plot twists de Elden Ring. Marika e Radagon são a mesma pessoa. Sim, se você não sabia disso... Mas calma, isso levanta uma questão bem importante sobre fé e identidade nesse universo.
Marika é a rainha escolhida pela Grande Vontade para governar as Terras Intermédias e manter a Ordem Dourada intacta. Ela é como se fosse a representante máxima daquela fé, a grande sacerdotisa dessa religião. Mas ao mesmo tempo, existe Radagon, o segundo Lord Prístino, um guerreiro leal à Ordem Dourada. Só que no fim das contas, os dois são apenas duas faces da mesma identidade. Isso levanta uma série de questões sobre a natureza da fé na Ordem Dourada. Se o próprio governante máximo tem uma dualidade interna, será que a crença que ele representa é realmente firme e inabalável? Ou será que é uma fé cheia de contradições? Vamos olhar um pouco primeiro para Marika. No começo, ela parece totalmente fiel à Grande Vontade, seguindo suas regras e sendo uma espécie de mãe da fé na Ordem Dourada. Mas conforme o tempo passa, ela começa a perceber que essa fé não é tão perfeita quanto parecia. A prova disso? Ela trai a própria Grande Vontade. Marika vê que a Ordem Dourada não traz verdadeira liberdade para as pessoas. Em vez disso, é um sistema rígido onde tudo precisa estar dentro das regras estabelecidas por uma entidade cósmica que nem se preocupa com os humanos. Então o que a Marika faz? Decide quebrar o Anel Prístino, a base de toda essa fé, e jogar o mundo no caos. Agora pensa nisso. Ela era a escolhida, a representante da fé, e mesmo assim percebeu que tudo aquilo não passava de uma prisão. Se até a santa daquela religião percebeu que algo estava errado, será que a fé realmente valia a pena? Agora vamos falar um pouco do outro lado da moeda, Radagon. Diferente de Marika, ele não questiona a fé, ele abraça a Ordem Dourada completamente, lutando em nome dela e seguindo suas regras sem pestanejar. Quando Marika quebra o Anel Prístino, Radagon tenta consertar os cacos, mas temos um problema. Como você conserta algo que já nasceu quebrado? Radagon é o cara que representa aquela fé cega, aquela obediência sem questionar. Ele vê que a Ordem Dourada não é perfeita, mas ao invés de refletir sobre isso, ele simplesmente segue lutando por ela. Isso faz dele uma figura meio trágica. Ele está preso dentro de um sistema que já falhou, mas não consegue sair dele. E no fim, essa fé cega acaba levando à destruição tanto dele quanto de todo mundo ao seu redor. O mais louco dessa história é que Marika e Radagon não são apenas duas pessoas diferentes com visões opostas. Eles são literalmente a mesma entidade lutando contra si mesma. Isso simboliza um conflito interno gigantesco dentro da própria fé da Ordem Dourada. Ao mesmo tempo que ela quer se manter firme e tradicional, também existe uma força interna tentando mudá-la, quebrá-la, reformá-la. Esse tipo de conflito acontece na vida real também. Muitas vezes as pessoas lutam entre seguir cegamente o que sempre aprenderam ou começar a questionar e buscar um caminho diferente. No final das contas, Marika e Radagon são a personificação da luta entre fé cega e o questionamento. Um lado quer seguir as regras sem pensar, enquanto o outro percebe que a fé do jeito que está não é sustentável. Mas a grande pergunta é, será que a fé precisa ser algo rígido e imposto? Ou será que ela precisa ser algo vivo, que pode ser questionado, entendido e aprofundado? Elden Ring não dá resposta clara para isso. Cabe ao jogador decidir o que fazer com essa história. Você pode seguir os passos de Radagon e restaurar a Ordem Dourada, ou pode seguir os outros caminhos e buscar algo novo. Vamos falar agora de Rykard, um dos personagens mais marcantes quando o assunto é fé distorcida em Elden Ring. Esse cara é um exemplo de como a busca pelo poder pode levar alguém a trilhar um caminho totalmente errado. Rykard não quis seguir o caminho da Ordem Dourada. Em vez disso, ele se rebelou e decidiu abraçar o que ele chamava de liberdade, ao se entregar à Grande Serpente. E olha, isso não é nada bonito. Ele se junta a essa serpente monstruosa e passa a buscar poder através de um pacto, que na prática é pura blasfêmia. Não à toa que ele é conhecido como o Lorde Blasfemo. A Grande Serpente para muitos remete àquela figura conhecida desde os tempos do Jardim do Éden. A serpente que enganou Eva, levando-a a duvidar e a desobedecer. Em Elden Ring, essa grande serpente simboliza o mesmo tipo de tentação. Ela promete poder, conhecimento e a chance de se elevar acima dos outros, mas com um preço altíssimo. Rykard, ao escolher se unir a essa serpente, está fazendo uma alusão direta à ideia de seguir um caminho de rebeldia e pecado. Ele acredita que ao se fundir com esse ser, ele poderá quebrar todas as barreiras e alcançar algo maior. Mas no fim, esse poder se mostra ilusório, pois em vez de alcançar a verdadeira divindade, ele acaba se transformando em uma criatura grotesca e cheia de corrupção. A escolha de Rykard vai além de simplesmente rejeitar a Ordem Dourada. Ele representa um ato de blasfêmia pura. Ele não apenas nega a fé tradicional, mas vai contra tudo que é sagrado, adorando algo que é claramente um símbolo da corrupção e da rebeldia.
É como se ele dissesse ao mundo: esqueçam tudo que vocês acreditam. Eu vou trilhar meu próprio caminho, mesmo que isso signifique me unir a algo que é o oposto total do que é bom e puro. Esse tipo de atitude ressoa a ideia de que a fé pode ser corrompida quando se busca poder sem limites, sem aquele fundamento de amor e justiça que deveria nos guiar. O que a história de Rijkaard nos mostra é que a fé baseada na rebeldia e na busca egoísta por poder acaba levando a um destino trágico. Ele tenta se destacar e conquistar o que acredita ser a verdadeira liberdade, mas ao fazer isso, ele se afasta cada vez mais de qualquer possibilidade de redenção. Para você que está pensando sobre isso, vale a pena refletir. Será que essa busca por poder a qualquer custo é realmente o que faz a gente se sentir realizado? Ou será que estamos apenas nos enganando, seguindo um caminho que só nos leva à ruína? Em contrapartida, se a gente olhar para o que a fé verdadeira prega, como visto na Bíblia, em passagens que falam de amor, redenção e sacrifício, percebemos que é um caminho muito melhor. O cristianismo nos ensina que a fé deve ser algo que une, transforma e que traz vida, nunca uma forma de se afastar do que é sagrado e se unir a forças que só espalham a destruição. Agora bora falar de Godwyn, que é conhecido como o Deus da Morte em Elden Ring. A história dele é uma verdadeira aula sobre como até mesmo a morte pode ser distorcida no mundo onde a fé e o poder se misturam de forma caótica. Basicamente, Godwyn passou por um destino muito estranho. Ele foi assassinado de um jeito que deixou seu corpo vivo, mas sua alma se apagou. Isso transformou ele numa figura um pouco sem vida, mas também com um pouco de vida. Uma aberração que espalha a morte inatural por onde passa. Em outras palavras, ao invés de vencer a morte como deveria acontecer na ressurreição, Godwyn acaba preso num estado de corrupção que destrói tudo ao seu redor. Essa história é uma baita distorção do que a gente espera quando falamos de ressurreição. No cristianismo, a ressurreição de Jesus é a prova de que a morte é vencida e que a vida nova, plena e eterna está garantida para aqueles que têm fé nele. Mas no caso de Godwyn, o que temos é justamente o oposto. Uma tentativa de ressurreição que não traz esperança, mas sim um ciclo de decadência e destruição. Esse exemplo de Godwyn serve para a gente refletir. Qual a verdadeira função da morte e da ressurreição? Em vez de ver a morte como um fim, na verdadeira fé ela deve ser superada trazendo renovação e vida. Mas quando se distorce essa ideia, o resultado é justamente um estado de existência que mais parece uma maldição do que uma bênção. No fim das contas, a história de Godwyn é um alerta sobre os perigos de tentar manipular e desvirtuar os ciclos naturais da vida e da morte. Ela nos lembra que a verdadeira ressurreição, aquela que a Bíblia fala, traz vida e transformação, não um pesadelo de morte contínua e corrupção. Então galera, fazendo uma reflexão final sobre todos esses temas, enquanto em Elden Ring a fé é muitas vezes usada como ferramenta de controle, opressão e até de destruição, como a Ordem Dourada é imposta pela grande vontade que não se importa com as pessoas, a Bíblia nos mostra que Deus se importa de verdade conosco, que não impõe suas regras com base no medo, mas sim com amor e compaixão. Por exemplo, o cristianismo nos ensina que a fé é uma jornada pessoal, baseada na confiança em Jesus que nos convida a buscar a redenção, a amar o próximo e a viver com esperança, mesmo quando as coisas estão difíceis. Em Elden Ring, vemos personagens como Marika, Radagon, Rijkaard e Godwyn, lutando com a própria fé ou distorcendo completamente os conceitos que deveriam trazer vida. Marika e Radagon representam essa dualidade e contradição, enquanto Rijkaard, ao se unir à serpente, busca um poder que só traz destruição, e Godwyn se torna um lembrete sombrio de que a ressurreição corrompida não liberta ninguém. Essa comparação nos faz refletir sobre o que é a fé de verdade. Será que seguir cegamente ou usar a fé como meio de poder é o caminho? Ou será que a verdadeira fé é aquela que nos liberta, que nos transforma e nos aproxima do que é bom, justo e amoroso? A mensagem que a Bíblia traz é justamente essa. A fé não é sobre dominar ou ser dominado, mas sobre se relacionar com um Deus que oferece amor incondicional e redenção. Por fim, enquanto Elden Ring nos mostra um mundo onde a fé muitas vezes leva à queda e ao caos, a Bíblia nos ensina que mesmo em meio a dificuldades há sempre a possibilidade de renascer, de encontrar esperança e de transformar a própria vida. Isso nos lembra de que na vida real a fé deve ser um caminho de luz, união e evolução, e não de dominação e medo. E aí pessoal, o que vocês acham? Será que a nossa forma de encarar a fé pode aprender algo com essas distorções e quem sabe buscar um caminho mais verdadeiro e transformador? Compartilhe aí suas ideias e vamos continuar essa conversa sobre como a fé é tratada em Elden Ring. E também não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem para que mais reflexões como essa possam ser feitas.
Apesar de tudo que eu disse aqui nesse vídeo, eu particularmente considero o Elden Ring um dos melhores jogos que eu já joguei. E indico a todos os gamers que também possam se dar a chance de experimentar essa obra fantástica. Um até logo e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!